é você ter uma vida que você tenha devocional ao acordar, é você crer no Senhor como único e suficiente, é você amar a Deus e nada te impedir de cultuar a Deus. Então é isso, você ser um ser espiritual. Aí você vai conseguir entender muitas das coisas que nós vivemos e fazemos e praticamos na igreja do Senhor. Somente espiritualmente nós vamos entender algumas coisas. Amém? Eu peço a Deus todos os dias para que Deus venha te fortalecer. Eu peço a Deus todos os dias para que Deus venha te abençoar, para que Deus venha te renovar, porque nós sabemos que os dias não estão fáceis. Nós sabemos que nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias onde o mundo ele tem nos envolvido de uma tal forma com as coisas, que se nós não abrir nossos olhos e nosso coração a Deus, nós vamos acabar colocando todo o tempo que nós temos com as coisas mundanas. E aí não sobra tempo para Deus. Esse é o propósito do diabo, esse é o propósito do inimigo de nossas almas. Que você se ocupe mesmo, que você não tenha tempo para orar, para buscar, para jejuar e nem para ler Bíblia, porque se você ler Bíblia, jejuar e orar, ninguém mais te engana. O diabo não te engana mais. Por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai te libertar de prisões, de pensamentos, de coisas que talvez você vê hoje. E quando você passar a ter uma vida regrada com Deus, você não vai mais ver desta forma. Você vai ver com as coisas do alto. Você vai começar a enxergar e praticar como as coisas de cima do Senhor Jesus. Amém? Então por isso nós sempre cobramos e falamos: igreja, orem, igreja, leiam Bíblia. Melhor, igreja, meditem na Bíblia. Ler Bíblia não vai adiantar muita coisa, irmãos. Que isso, pastor? Ler Bíblia não vai adiantar muita coisa. Você precisa meditar na Bíblia Sagrada. Você precisa meditar. Amém? A Bíblia nos ensina em Salmos 1 para que a gente venha meditar de dia e de noite. Meditar na palavra de dia e de noite. E aí ele vem acarretado de uma promessa. Porque aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho do pecador, e nem ouve conselho do ímpio, esse será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. A Bíblia fala que nós seremos como uma árvore plantada junto ao ribeiro, e daremos fruto na estação correta, e as folhas não cairão, e tudo que colocar as mãos será abençoado. Essa é uma promessa para aqueles que buscam o Senhor. Essa é uma promessa para aqueles que não colocam nada para impedir de estar na casa de Deus. Não existe obstáculos, não existe dificuldades. Em todo o tempo estamos colocando como Deus como prioridade. E se você colocar Deus como prioridade na sua vida, se prepare para ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro, e você vai produzir frutos. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nós precisamos produzir frutos. Nós estamos falando sobre esse assunto, produzir frutos. Nós estamos falando sobre crescer, dar crescimento. Então, para dar crescimento precisa produzir fruto, porque não adianta somente a árvore crescer, ela nascer e crescer. Se ela nascer e crescer, pode até estar numa estatura boa, mas se ela não produzir fruto, não vai ter crescimento, não vai proceder, não vai avançar. Então não é necessário só crescer como uma planta que foi plantada, mas precisamos produzir frutos. Porque quando nós produzimos frutos, imagina uma árvore cheia de frutos, né? Então quando esse fruto ele cresce, amadurece, ele cai na terra. E quando ele cai na terra, ele vai com a semente novamente produzir mais frutos. E um detalhe muito importante, que para que essa semente produza fruto, que foi gerada através desta árvore, ela precisa morrer. Ela morre para que venha a ser gerado um outro fruto
uma outra árvore e venha ter nascimento da mesma linhagem. Você está entendendo, irmãos? Então não basta somente estarmos de pé, não basta mesmo só, agora nós somos árvores, né? Árvores já de estatura propícia a dar frutos, mas ao olhar as árvores não encontrar frutos nenhum. Isso é perigoso para nós que somos cristãos. Então nós precisamos olhar o que está estragando a raiz, o que está estragando para que não venha a ter fruto. Então, irmãos, para quem sabe mexer com planta, eu não sei muito não, mas a gente conhece um pouco do que a gente ouve, né? A gente vê que eu lembro que a gente tinha um pé de limão aqui, lembra, mãe? Na frente da igreja aqui, antes de a gente construir, a gente tinha um pé de limão. E todos os pés de limão que eu conhecia nos outros lugares produzia limão. Aquele pé de limão, rapaz, mas olha, não dava nada. Não dava nada. E além de não dar nada, ele era um pé feio, lembra? Ele era feio. Sabe por que ele é feio e não produzia nada? Porque os galhos e os ramos que estava querendo se espalhava de uma forma errônea, sufocando. E para quem sabe mexer com isso, tem que podar. Então você poda na estação correta, faz o trabalho que tem que ser feito, limpa esta árvore, e aí ela vai produzir fruto. Então eu entendia que aquele pé de limão, ele não produzia fruto porque ele não era podado, ele não era cuidado, ele estava feio. E aí nós ia na casa de um carregado de limão, e no outro o pé de limão cheio. Chegava aqui, coitadinho, só fazia florzinha e não saía disso. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer para você? Se permita ser poldado. Se permita, porque quando você é poldado, Deus está te preparando para a produção. Quando você permite ser poldado, cortar os ramos, as raízes que está sufocando a árvore de produzir fruto, quando você permite isso, Deus está te preparando para produzir frutos. E sabe qual que é o problema maior hoje? É que quando Deus começa a usar os teus pastores, os teus líderes, ou Ele mesmo vem e começa a cortar e começa a poldar essas árvores, as árvores elas não querem. Elas não querem. E aí o que acontece? Ela fica com estatura de árvore, parece uma boa árvore, mas não se acha um fruto. Então, irmãos, observe que Deus está falando para mim e para você. É possível qualquer um de nós produzir frutos, amém? E não importa o tamanho da estatura desta árvore, né? Eu tenho um amigo, e o Andrei conhece ele, o Ney. Ele faz bonsai, né? Então você chega lá na casa dele, eu já vi isso, a arvorinha desse tamanhozinho carregada de fruto. Então não importa o tamanho, o importante é você se permitir ser podado, você permitir ser trabalhado, para que venha ter uma boa produção. Amém? Você está entendendo, igreja? Então é isso que precisa, e é isso que Deus tem falado muito comigo, né? E vamos falar da igreja Casa de Oração. É aqui que nós estamos, não é, irmãos? Nós precisamos permitir isso. Nós precisamos permitir ser poddados, para que haja crescimento. Deus está falando que Ele quer trazer crescimento, mas Ele precisa de você disposto para que isso venha acontecer, para que você venha estar bem espiritualmente. Você precisa amar a obra do Senhor, amar a palavra do Senhor. Nós precisamos, irmãos, todos os dias ler Bíblia, todos os dias meditar na Bíblia. Vamos mudar esse vocabulário de ler, porque ler, tem gente que lê demais, né? Quando a gente vai entregar as marmitas para os moradores de rua, os irmãos que fazem esse trabalho aí,
Eles sabem. Quando a gente vai, a gente conversa, a gente entrega, a gente ouve bastante eles, porque eles gostam de falar, né? E aí quando eu estou junto, eu falo: posso fazer uma oração? Pode fazer uma oração. E de repente, essa pessoa está recebendo a marmita, começa a falar da palavra, começa a falar de tudo que ele conhece. E pasmem, irmãos, tem muita gente aí fora que sabe muito mais que qualquer um de nós aqui. Tem muita gente que sabe, mas ele somente leu, ele não meditou. Porque quando você medita, você começa a produzir algo. Então não passa de letras. Conhecimento sem a essência de Cristo, sem meditar, sem estar espiritualmente bem, não passa de uma história. Mas quando você medita e se propõe a aplicar isso na sua vida, se prepare para começar a produzir frutos. Amém? Lembra da Jesus quando pegou, viu? Era uma figueira, né? Tava bonita, né? Nossa, tá bonita, as folhas estão verdinhas, né? Mas cadê os frutos? Não tinha fruto. O que Jesus fez, irmãos? Quem lembra? Amaldiçoou aquela árvore. Nunca mais produziu fruto. Então, irmãos, Deus está falando para nós nessa noite: permita ser podado, permita ser trabalhado, permita-se, para que você venha produzir frutos, para que a tua casa venha ser abençoada, para que a tua família venha ser abençoada. Tenha cultos. Nós temos 2 cultos por semana, e ontem nós tivemos um culto de jovens. O culto de jovens vai ser 1 por mês, por enquanto. Priorize 2 dias de semana, irmãos. Eu acho uma vergonha só ter 2 cultos por semana e a gente ainda faltar um deles, porque os outros 5 dias você se dedica para o mundo, para as coisas do mundo. Aqui o que você está querendo dizer? As coisas que estão no mundo, seu trabalho, tua casa, tudo isso aí. Aí só 2 dias que é separado para o Senhor. E muitas das vezes nós não conseguimos honrar o Senhor, que é o momento que Deus vai nos limpar, vai nos preparar para vencer as adversidades e produzir frutos. Amém? Olha para o irmão do teu lado e fala para ele: produza. Agora olha para ele: tem fruto aí? Irmãos, Jesus Cristo, para que houvesse vida em nós, Jesus Cristo, ele teve que morrer. Para que houvesse vida em nós, Jesus Cristo teve que morrer. E ele ensinou como morrer. Jesus é tão bom que ele ensina que nós até morrer. E para que você comece a gerar vida em alguém, olha só, irmãos, para que você comece a gerar vida em alguém, você também precisa morrer. Ai, agora, pastor, não estou a fim de morrer não, estou novinho ainda, né? Não casei ainda, não constituí família ainda. A morte física, derramamento de sangue já foi feito e não basta mais, não precisa de mais nenhuma. É uma só, perfeita, santa e agradável, Jesus Cristo. Mas ele colocou, através da morte dele, ele colocou vida para nós. Ele constituiu, ele liberou vida para nós através da morte dele. E ele nos ensina para que nós sejamos imitadores dele, para que nós possamos dar procedimento, levar para frente a vida, para que essa vida ela seja para sempre. Eu e você precisamos morrer para que alguém viva. O que você está querendo dizer, pastor? Morrer para nossas vontades, morrer para o mundo, morrer para as concupiscências dos olhos, da carne, dos desejos.
Então eu preciso renunciar para que alguém viva. E esse ciclo, ele não acaba. E graças a Deus, porque nos alcançou. Sempre tem alguém tido e dado como loucos pelo Senhor Jesus. E eu sou um deles, que decide não viver mais, mas Cristo viver. Então, irmãos, mas Deus estava falando para mim, tem muitos de nós achamos que isso é só para líderes e pastores, obreiros, eles que devem morrer para que não. Deus está falando para nós que nós precisamos sair da mediocridade, sair da média, deixar de ser medíocres, medianos. A igreja, ela foi constituída para que nós pudéssemos aprender e recebermos a vida. E agora nós precisamos crescer e produzir frutos. E aquilo que eu recebi, eu preciso liberar para alguém. Aquilo que eu tenho recebido de Deus, eu preciso liberar para uma pessoa, para 2 pessoas, para 100 pessoas, para 1 milhão de pessoas. E isso é possível, porque Cristo, Ele fez, nos ensinou. E de lá para cá, com os seus discípulos, tem nos alcançado. Então nós precisamos decidir. Nós precisamos decidir morrer para as coisas da carne, para que venha produzir fruto em alguém. Agora eu quero falar uma coisa muito séria, porque eu vejo muita gente querendo dar vida para pessoas, querendo gerar vida em pessoas. Agora eu quero falar uma coisa muito séria, igreja. Você nunca vai gerar vida em alguém se você não morrer. Se você não morrer primeiro, não tem como gerar vida em ninguém. Então, se você não deixar das coisas vãs do mundo, deixar de se embaraçar, como está lá em Timóteo, você não pode se embaraçar mais com as coisas desse mundo. Você não pode mais fazer aquilo que o mundo faz. O que o mundo faz não faz mais parte de você, porque agora você é separado, você é remido, você é lavado com o sangue de Cristo. Por isso que anda muitos doentes e fracos, porque eles querem gerar vida sem ter morrido. Isso traz problema. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Eu preciso entender e sacrificar os desejos mundanos da carne, que não para. Não vem dizer que você não tem, porque se quiser você está pecando. Talvez agora no culto tem alguém já pensando já no depois, no amanhã, ou no que fez ontem. Desejos da carne. E Deus está falando que nós precisamos, como igreja, todos nós precisamos avançar, não ficar satisfeito como está. Não, está tudo bem, estou indo para o culto, estou recebendo, está bem. Não, Deus está falando, ok, beleza, você está recebendo, mas meu irmão, começa o processo de morrer, porque a semente ela precisa morrer para que gere mais. E Jesus, Ele nos ensinou isso. Você está entendendo, irmãos? Então, para você gerar vida em alguém não é tão fácil como muitos pensam, que é só pegar um microfone, fazer um esboço e falar um pouco de Cristo. Não é assim. Primeiro que as pessoas precisam encontrar Cristo em você. E para que as pessoas encontrem Cristo em você, para encontrar Cristo, ele precisa morrer para viver. Então precisamos entender isso, porque ele morreu e ao 3º dia ressuscitou. E sabe o que o Espírito Santo fala para mim? Que quando você e eu entendemos o processo de renúncia, ele ressuscita em você. O Espírito Santo falou agora para mim. Jesus, ele não deixou de ressuscitar, ele está toda hora, todo momento que o ser humano entende
entende a mensagem da cruz, toda hora que o ser humano entende que precisa renunciar, que precisa se aquebrantar, que precisa se entregar por inteiro, aí você vai conseguir apresentar Ele. Para apresentar Ele, Ele ressuscita, Ele torna a vida aqui com você, através de você, porque as pessoas daí vão ver Cristo em você. Você está entendendo, irmãos? As pessoas precisam encontrar Cristo em nós. Quando as pessoas olhar para nós, elas precisam encontrar algo do céu, para que elas possam encontrar paz. Porque no mundo somente a dor, tristeza, angústia, depressão. As pessoas andam desanimadas, as pessoas andam sem motivação nenhuma, andam sem vontade. Sabe por quê? Porque talvez algum de nós não estamos representando bem, talvez algum de nós não estamos apresentando Cristo ressurreto em nós, porque nós falamos que Jesus ressuscitou, mas quando eles querem encontrar Jesus, eles não conseguem enxergar, porque Ele precisa de você, para que você seja imagem e semelhança, e que as pessoas encontrem Jesus em você. Jesus não vai descer de novo aqui para pregar para ninguém. Sabia disso? Por isso que Ele deixou a nós. Por isso que Ele deixou a nós. Por isso que Ele venceu a morte e o inferno. Por isso que Ele produziu vida na sua morte, para que através dos filhos que somos nós, as pessoas pudessem encontrar Cristo e tornar a estar na presença do Senhor. Amém? Você está entendendo? Todas as vezes que vinha aquela vontade de pecar em pensamento, ouvir algo que não é de Deus, você precisa pensar: eu preciso morrer para isso, eu preciso sacrificar isso. Ah, mas todo mundo faz, é modinha ir para o inferno também. Sabe qual que é a maior moda dos últimos dias? Queimar no inferno. Fazer TikTok, como é que é? Como é que fala? TikTok? Como é que é o nome do negócio? É isso mesmo? Tem ninguém no culto aqui, só está eu e o rapaz lá. Hã? Ah, pastor, o que o senhor tem contra? Nada contra isso. Eu estou falando que a moda, e não tem nada a ver com o TikTok também. Nem vejo essa coisa. Mas a moda é essa: queimar no inferno. Ninguém tem medo mais. Ninguém mais está pensando em nada. Sabe por quê? Porque não estão encontrando mais Cristo nas pessoas. O mundo que está lá fora precisa ver Cristo em você. Elas precisam encontrar esperança em nós. Então, meu querido, quando você tiver com tua mente, teu coração, ou fisicamente mesmo, prestes a pecar e falhar, esta é a hora de morrer. Esta é a hora de sacrificar. Esta é a hora de falar: não, meu Redentor vive, não preciso disso. Sabia? Sabia disso, irmãos? Esta é a hora. É essa hora que você sacrifica teu desejo. É onde que as pessoas encontram Cristo em você. Olha para o irmão ao teu lado e pergunta: estão encontrando Cristo em você? Será que as pessoas estão encontrando Cristo? Nós precisamos adquirir isso. Nós precisamos.
nós precisamos mostrar que somos separados. Separados. Você sabe o que é ser separado? Ser separado é você não praticar aquilo que qualquer um pratica. Porque ele faz, eu faço. Porque ele foi, eu vou. Porque a moda agora é essa, então eu vou fazer. Separados por Cristo não faz isso. Separados para Cristo renuncia esses desejos mundanos, que é inúmeros. Se nós for colocar em pauta aqui, situação por situação, nome por nome, de desejos, coisas mundanas que o mundo está querendo dizer para nós que é normal, e não é. E algum de nós vai descobrir isso lá no inferno. E é verdade isso que eu estou falando. Vai descobrir lá. Mas me falaram que isso aqui é tranquilo, não podia me levar para o inferno, porque todo mundo faz. Todo mundo está aí também. Você está entendendo, irmãos? Senão não precisaria de evangelho, não precisaria de Cristo ter morrido na cruz, não precisava dele ter renunciado, dele ter sacrificado. Para que sacrificar se podemos fazer todas as coisas? Agora a Bíblia fala, nós podemos fazer todas as coisas, mas nem todas elas me convêm. Quando ele fala todas as coisas nós podemos fazer, é porque daí é a sua decisão. Você quer ir para o caminho estreito ou para o largo? Você decide. E aí quando fala assim, mas nem todas elas me convêm, é porque se eu sou separado, eu não faço parte de todas. Se eu sou separado por Cristo, eu estou em Cristo, eu não faço parte de todas. Eu estou na minoria, eu estou no estreito. Você está entendendo, irmãos? O estreito, ela tem uma regra de conduta, de vida. O largo, você faz o que você quiser. Então nós somos separados, lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Deus está procurando em nós. Será que se ele descesse aqui ele encontrava um verdadeiro adorador aqui? Será que Jesus, se ele passeasse agora aqui, ele encontrava alguém que tem renunciado, que tem sacrificado, tem morrido para as coisas do mundo, para que venha produzir vida em alguém? Será que ele vai encontrar em nós? Porque a Bíblia, no livro de João, lá no capítulo 4, no 23, vai falar assim: mas a hora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. O Pai está procurando os tais que assim o adoram. O que é o assim? Que o adoram em espírito, que vivem no espírito. E quando diz que está à procura, é porque não tem muitos, porque a maioria está misturado com as coisas mundanas. A maioria está misturado com as coisas desse mundo, achando que tudo pode. Mas Deus está falando que Ele está à procura dos tais que assim o adoram, que adoram em espírito. Será que você está no espírito? Olhe para dentro de você. Sabe por que Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade? Sabe por quê? Porque Ele é espírito. Então, se Ele é espírito, está procurando os espirituais, aquele que vive no espírito. Ele não está procurando carnal. Você está entendendo por que tem que ser separado? Senão ele falava, quero procurando os adoradores que vivam na carne. Não, o texto está falando que está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Versículo 24: Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Você está entendendo?
Então, se nós somos seguidores de Cristo, adoradores do Senhor, verdadeiros adoradores, precisamos estar em espírito. O nosso espiritual precisa estar em dia. Precisa estar em dia. E agora uma pergunta que não quer me calar. Qual é a nossa preocupação como igreja para que nosso espiritual venha estar em dia? Qual que é a nossa preocupação? Qual que é? Sabe qual que é a maior preocupação nossa? É manter a nossa carne confortável. Essa é a verdade. Nós queremos manter a nossa carne confortável. Enquanto ela está confortável, está bom. A maioria tem vivido assim. Está confortável. Então eu preciso cuidar da carne. A carne está cansada, descansar. A carne está cansada, não vamos cultuar. A carne está querendo outra coisa, então não vamos lá. Não vamos fazer, não vamos buscar, não vamos estar em Deus. Porque eu preciso manter minha carne confortável. E Deus está falando para nós matar a carne. Nós precisamos matar ela. Agora tem gente que não, está cuidando, está tendo um zelo para aquilo que pode te levar para o inferno. Deus está procurando pessoas espirituais, pessoas que se preocupam em estar espiritual e não para a carne. Você está entendendo, irmãos? Deus está falando assim, que Ele está à procura daqueles verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E um dia eu preguei sobre isso aqui e Deus falou uma coisa bem legal para nós. Porque nós vamos sair para o mundo aí, nós vamos encontrar adoradores de todo jeito, né? E quando Deus me deu essa palavra uma vez, que é totalmente outras coisas que eu falei, mas uma coisa me chamou a atenção, que Deus falou aquele dia. Para ser um verdadeiro adorador tem que adorar em espírito e em verdade. As duas coisas têm que andar junto. Espírito e verdade, espírito e verdade, espírito e verdade. Não dá para adorar só em espírito e não dá para adorar só em verdade. Tem que ser em espírito e em verdade. As duas coisas andam junto. Sabe por quê? Porque a gente vê muita gente espiritual por aí que disfarça muito bem. Aí no espírito parece que está sendo um verdadeiro adorador, porque roda no pé só, dá rajada de língua estranha, dá um mortal no culto, bota a mão na cabeça de alguns irmãos, libera a palavra que não é de Deus. E para aquele que não está em espírito, entende que, uau, esse está cheio, sabe do que? De confusão, porque não há verdade. Porque se tiver, porque sabe por que no espírito você pode enganar? Como assim, pastor? Sim, a Bíblia diz que tem um espírito de engano. E esse espírito de engano está no meio da igreja. Ele não fica lá fora, ele está no meio da igreja. Então por que e como que eu vou descobrir se isso é verdadeiro? Tem que ter espírito, tem que ter verdade. Tem que ter espírito e ter verdade. Teve uma cidadã, que eu não vou falar o nome, que um dia rajou na língua estranha, rodou no pé só e profetizou para o meu irmão: compra tudo rosa, Deus me vê uma menina, pode comprar. E chupa a bala house para lá. Acho que ele andou comprando umas coisinhas rosa, não. Coitado, tem 2 piá. Nasceu um piazinho. Mas quem olha, uau, espiritual, uau, cheio da presença de Deus, cheio de confusão, porque não há verdade. Essa mesma pessoa, eu, diante de Deus, vi profetizar no mínimo 5 vezes mentiras que não se cumpriram. E as pessoas andavam como multidões atrás dessa pessoa. Fazia até cara de garfo de: fala comigo, Jesus, fala comigo. Aí sabe o que acontece?
andam fracos e doentes, porque a palavra que não é de Cristo, ela não vai proceder e não vai acontecer. E aí fica culpando a igreja, porque Deus não me ouve, porque Deus falou e não cumpriu. Não foi Deus, faltou estar em espírito, porque se tiver espírito não é enganado. Então nós precisamos estar em espírito e em verdade. Em verdade, tem que estar em verdade com Deus e buscando o Espírito do Senhor. Você está entendendo, irmãos? Irmãos, eu citei uma pessoa que não disse, não falei o nome, não estou denigrando ninguém, mas estou falando de coisa que acontece aqui na cidade. Mas, se você quiser uma lista de 15 pessoas, fácil assim, para falar um nome atrás do outro, te dou. Multidões sendo enganadas, multidões de pessoas. Sabe por quê? Porque só querem a obra das mãos do Senhor. Só querem as obras das mãos do Senhor. Só quer os benefícios que Deus pode dar. Não quer se converter e não quer ser um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. E aí está sendo enganado por um monte de gente. E a Bíblia nos alerta sobre isso, sim ou não? Nos últimos, qual que será os sinais dos últimos dias? Se levantarão profetas, se levantarão homens que se dizem de Deus, e profetizarão, e farão, enganarão multidões, e os teus santos ainda serão enganados. Por isso que nós prezamos uma palavra que venha da Bíblia, palavra ser ressurreta, palavra que não volta atrás, meu irmão. Que a profecia está aqui, que a revelação está aqui. Essa revelação, meu irmão, nunca vai voltar para trás, nunca vai mudar. Deus, ele é fiel para completar. Deus é fiel. Nós precisamos, irmãos, de uma vez por todas, morrer para as coisas do mundo. Por que muitas pessoas ainda estão caindo nessas bobeiras? Porque estão alimentando a carne. Porque ainda a carne está falando mais alto. E a carne quer os benefícios da obra da mão do Senhor. Sabe o que nós precisamos? Nós tivemos uma conferência, falamos sobre isso. Nós não podemos só querer as obras das mãos do Senhor. Nós precisamos querer a obra do coração de Deus. A obra do coração e não das mãos dele. Porque as obras das mãos dele é consequência do teu caráter com ele. Só que todo brasileiro, ele dá um jeitinho para trapacear, não é? Para passar na frente, para não enxergar da forma correta. O brasileiro tem esse negócio. Aí o que ele faz? Ele vai procurar aonde alguém ofereça obras das mãos do Senhor. Quer pular o caminho. E Deus está falando, não. Primeiro a obra do meu coração. As obras do meu coração. O que é a obra do coração do Senhor? Amar, morrer para as coisas do mundo, se renunciar, amar as almas, as pessoas. Essas são as obras do coração. O que é as obras do coração? É buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele. Essas são as obras do coração de Deus. Mas aí as obras das mãos do Senhor, pastor, as obras das mãos do Senhor, ela chegará automaticamente quando você aceita a vontade do coração de Deus sobre a tua vida. Então as coisas vos serão acrescentadas, todas as coisas, elas serão acrescentadas mediante ao teu caráter com Deus e buscando fazer a vontade do coração de Deus. E não só querer o que Ele pode te dar. Nós precisamos manifestar a vontade do Pai, o coração de Deus, sem se preocupar, irmãos, porque o caminho do coração de Deus vai nos levar nas bênçãos que são firmes, e ninguém tira de você mais aquele que Deus te dá. Mas quando você quer atropelar o caminho e ir direto para as obras das mãos,
Oh Jesus, o Espírito Santo falou aqui. O Espírito Santo falou assim: fala para a minha igreja que quando você quer atropelar o caminho para ir direto para as obras das mãos, você não está pronto para receber. E é por isso que vira maldição na sua vida. E é por isso que não funciona. Você quer ir direto para a mão? Não, primeiro o coração. Primeiro trata o coração, depois recebe a bênção. Então quando você quer pular direto para as bênçãos, você pulou a cartilha, você pulou a lição que ia te ensinar a cuidar, zelar e mantê-las. Aí a bênção cai na tua mão e você não sabe mais o que fazer com ela, não sabe cuidar. Que tipo de alimento que eu dou para esse aqui? Aí a tua bênção morre de fome, seca. Sabe por quê? Porque você pulou fila. Deus está falando hoje para nós: ei, vá pelo caminho certo, busque o coração de Deus, busque aperfeiçoamento, busque arrependimento, busque se colocar na presença de Deus, porque as bênçãos vão chegar sim, e quando elas chegar, ninguém vai tomar de você, porque foi Ele que te entregou. Aleluia! Você está entendendo, igreja? Aleluia! Por isso que ele fala, ele é simples: busque primeiro o reino, minha justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Só que dele vai te ensinar a cuidar delas. Olha, filho, essa benção aqui você tem que alimentar sim. Olha, isso aqui é outro tipo de comida, você tem que dar sim. Olha, isso aqui é de 8 em 8, isso aqui é de 6 em 6 horas. Deus vai te ensinar como você vai tratar isso. E aí você nunca vai perder mais as bênçãos do Senhor. O problema é que nós não queremos aprender. O problema é que nós não queremos mais ser árvores plantadas junto ao ribeiro. Porque nós queremos estar em roda de escarnecedor, nós queremos estar no caminho do pecador, nós queremos se deter no caminho do pecador, nós queremos ficar ouvindo o conselho de ímpio. Esses dias eu falei para uma pessoa, eu falei assim: meu Deus do céu, por que o demônio vem e fala no teu ouvido, você obedece e faz? E Deus está falando e você não muda, sendo que o diabo vai te levar para o inferno e Deus está te prometendo vida e vida com abundância, eternidade com Ele. Por que para fazer as coisas de Deus você não tem disposição nenhuma? Mas quando o diabinho vem através de uma vida, porque ele precisa de um cavalo, né? Ele vai usar alguém. Então, daí vamos ali tomar uma, vamos. Não precisa falar duas vezes, vai. Daí vamos dar uma pecadinha ali. Ó, tem umas minas lá. Na hora. É automático, o cara ouve na hora e já vai e obedece. Não precisa nem de cabresto. O diabo não. Aí quando Deus vem e fala: filho, renuncia, se arrependa, busque, morra para as coisas do mundo. Não, isso é difícil. Leia a Bíblia. Não, isso aí não. Por que as coisas de Deus é tão difícil para ser feita? Se é elas que vão te dar coisas consistentes e perfeitas, que te vai manter você enquanto estiver vivo, e depois que você sair desse plano, você vai continuar vivo com Ele. Você está entendendo, irmãos? Qual que são as prioridades da igreja? Qual que tem sido as suas prioridades? Qual que tem sido qual que tem sido o teu proceder? Como que você tem organizado o teu dia? Quem que tem recebido mais louvor? Quem que tem recebido mais atenção? Quem? Pastor, mas eu nunca adorei o diabo, nunca. Todas as vezes que você não perdeu a oportunidade de louvar, adorar e ser fiel a Deus, automaticamente você está fazendo o outro. Porque só tem dois. A gente sempre volta nisso, né? Tem dois. Só a água, uma fonte pode jogar só um tipo de água, não dá para misturar. Não dá para agradar dois, tem que ser só um. Você está entendendo, irmãos? Uma pessoa entendeu. Deus é Espírito, importa que os que adoram, adorem em Espírito e em verdade. Então, se a Bíblia está falando que é preciso adorar em Espírito e em verdade, então vamos ser obedientes.
Mas eu não sei como fazer, pastor, não sei como. Sabe como é que você faz? Vai para os pés da cruz, vai para os pés do Senhor, se humilha, faça igual Jeremias. Sou uma criança, não sei nem como falar. Senhor, não sei como fazer, mas estou aqui, Senhor, eu quero aprender. O Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te ensinar, o Senhor vai colocar as palavras na tua boca. Sabe o que Ele precisa? Ele não precisa que você tenha faculdades, não precisa que você tenha formação teológica, que você conheça toda a história. Ele precisa de um coração aquebrantado e disposto. O que ele precisa de um coração aquebrantado e disposto a renunciar para poder gerar vidas em pessoas. Vamos se pôr de pé? Essa é a palavra para nós essa noite. Deus quer que através de você, pessoas, que você venha gerar vidas. Então esteja disposto. Esteja disposto. Entenda o que Deus está falando para nós todos os dias. E outra coisa que Deus falou para mim, eu compartilhei com alguns irmãos. Lembre do que você era 4, 5 anos atrás, 7 anos atrás, 10 anos atrás. Lembra? Lembra o que você era, o que você fazia? Você lembra o que Deus fez na tua vida, a mudança que Deus fez, tudo que Ele fez na sua vida? E aos irmãos aqui da igreja, tudo que Deus deu para você, depois que você está aqui nesse lugar, quantas mudanças, quantas coisas, quantas maravilhas, quantos milagres, quantos livramentos, quantas coisas você aprendeu que você não sabia. Eu estava falando hoje aqui, irmãos, tem alguns irmãos aqui que não conseguia falar, não conseguia ler, não conseguia tocar, não sabia fazer nada, e nem imaginava. Hoje está pregando, hoje está tocando, hoje está ministrando, hoje está dirigindo a igreja. Então nós precisamos voltar à memória de quando você precisou de um milagre, orou, a igreja orou, e você recebeu, de como você estava, como que estava o lamaçal do pecado, e hoje como que você está. Então você precisa enxergar tudo aquilo que Deus já fez e está fazendo em sua vida, e você precisa ardentemente desejar a Cristo. Você precisa ardentemente representar a Cristo. É o mínimo que Deus espera de nós. Se Ele produziu vida em nós, porque um dia estávamos mortos, então agora nós precisamos morrer e sacrificar para as coisas do mundo, para gerar vida em alguém. Ah, meu Deus, amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo é querer gerar vida nessa vida. Então esteja pronto, se coloque na posição, deseje a Cristo, deseje mudança. De qualquer jeito não vai funcionar. Não vai funcionar, e não adianta culpar todo mundo. Não adianta culpar a igreja, culpar pastor, culpar líder, não adianta. O que precisa é você se permitir ser poldado para que você produza frutos. Aleluia. Amém, igreja? Amém? Você quer produzir frutos? Ou você só quer ser uma árvore que vai secar e morrer? Que tipo de árvore você quer ser? Você quer ser aquelas que todo mundo olha e quer, deseja o fruto que há nela? Aquela que as pessoas olham e falam: uau, dá para sentir até o aroma. Que vontade de comer esse fruto. Você já viu uma árvore assim em algum lugar, irmãos? Eu já vi. Se o cheiro vinha assim, entrar no nariz, e você até trepar na árvore para arrancar o fruto, não foi? Ei, irmãos, Deus está falando aqui nessa noite. As pessoas precisam enxergar frutos em você. E quando você se deparar e ver alguém trepando para tentar arrancar, você, meu irmão, se alegre, porque você está pronto para oferecer frutos para ela. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Que Deus possa fazer isso na sua vida. Saia da média. Saia da média. Crescer. O dia que Deus nos deu esse nome, Ministério Crescer, Deus falou: vai ser um caminho difícil, filho, mas o crescimento vai ser com árvores que produzam fruto verdadeiramente. Por isso que não tem muitas pessoas, porque a maioria só quer os frutos. A maioria só quer a obra da mão do Senhor. A maioria não quer produzir nada, não quer oferecer nada. Diz que ama o próximo como a ti mesmo, mas quando o próximo quer um fruto, não, esse aqui é meu, vou te dar. Sabe, Wesley? Deus falou assim, por isso que a Bíblia está dizendo assim: quanto mais dá, mais recebe. Melhor dá do que. Então, quando você tem fruto, quanto mais você dá, mais você produz. Quanto mais você libera, mais você produz, mais você produz. Então, creia nisso. Seja uma árvore plantada junto ao ribeiro. Seja um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, porque Ele está te procurando. Olhe para cima, seu irmão. Fale para Deus: me acha, me encontra, Senhor. Me encontre, Jesus. Ele está procurando. Ele está procurando. Senhor, me encontra. Eu quero ser achado por Deus. Eu quero ser achado por Cristo. Eu quero que Ele me encontre como um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Amém? Vamos finalizar esse culto. Vamos cantar meio louvor de novo. Aleluia. Estamos no horário, graças a Deus. Nós vamos finalizar esse culto. Eu quero que você carregue essa palavra contigo. Sabe como que você vai descobrir se você tem sido uma boa árvore? É quando você come do alimento que foi dado hoje e você manifesta ele amanhã, ou já começa a manifestar a sair da porta para fora. Quando você começa a manifestar aquilo que foi pregado, é o sinal que você está comendo verdadeiramente daquilo que Deus está te dando. Amém? Vamos cantar só um pedacinho do louvor para me orar e te abençoar. Senhor Jesus, eu quero pedir, Senhor, por toda a igreja, Pai, que o Senhor possa curar os corações que aqui estão. Pai querido, eu quero lhe pedir que, Senhor, a cada um que aqui está, Jesus venha produzir frutos. Eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor possa, Senhor Jesus, usar, que se for necessário, poda, Senhor, mas para que essa árvore venha produzir frutos, Pai. Pai querido, eu quero lhe pedir, Jesus, cura os corações, arranque todas as mágoas, todas as decepções, que esse meu irmão pare de dar importância para as coisas do mundo, mas que ele venha sacrificar para que haja vida em alguém, Pai querido, para que venha gerar vida nas pessoas, nos seres humanos que necessitam, Pai querido, de encontrar a Cristo. Que, Senhor, Pai querido, Senhor, as pessoas venham encontrar Cristo em nós, nesse meu irmão e na minha irmã que aqui está, Jesus. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa, Pai querido Senhor, abençoar, Senhor, esta casa,
esta família, Senhor Jesus, esta igreja, a cada um de nós que aqui está, Pai, que nós possamos, para que nos ser fortalecidos, reativados, realinhados, que nós possamos, Jesus, em nome de Jesus, ser capacitados por Ti e poder viver as coisas do alto, Pai, que do Jesus, que nós possamos ser sarados, curados, Pai, porque Tu és santo, Tu és santo. Cura, Senhor, alcança aqueles que não vieram, alcança os irmãos que não estão aqui, Pai querido Jesus, que eles possam ser sarados, curados, fortalecidos. Pai querido Senhor, eu quero profetizar nessa casa, eu quero profetizar sobre esta rua. Senhor Jesus, esse lugar, essa terra é Tua, e eu tomo por herança aonde eu boto meus pés. Pai querido Senhor, esse bairro, essa cidade, Senhor, dá-nos condição para ganhar as almas, dá-nos condição para trazer multidões de pessoas para se converter ao Teu nome, para reconhecê-lo como único e suficiente, para que Teu avivamento venha nos encontrar e venha, Senhor, nos achar, porque Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és digno, Jesus. Aleluia, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa. Amanhã, irmãos, temos oração na igreja, obreiros, líderes, os irmãos que a gente já conversou, venham, vamos estar aqui, vamos estar orando, buscando o Senhor. E toda a igreja é convidada, quem quiser estar conosco. Tenha um bom depósito de oração com Deus. Tua casa, tua família depende das tuas orações, da tua dedicação. Se você precisa de ser cura, seja curado agora. Precisa de cura, seja curado agora em nome de Jesus. Se você precisa ser sarado, seja sarado agora em nome de Jesus. Receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quinta-feira eu conto com a tua presença às 8 horas aqui. Coloca assim a mão em forma de receber. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E todos possam dizer amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe teu lar. Em nome de Jesus.